Nesse último dia 2, o presidente Donald Trump anunciou um tarifaço, travando uma guerra comercial entre os Estados Unidos e o restante do mundo. As tarifas foram divididas em duas categorias: os piores infratores, que incluem China, Vietnã e União Europeia, sujeitos a tarifas de até 49%, e os demais países, que não impuseram barreiras comerciais adicionais, que enfrentarão tarifas de 10%. A resposta do mercado financeiro foi imediato e negativo. No dia seguinte ao anúncio, os principais índices de ação registraram quedas significativas. SP500 caiu 8% e Nasdaq caiu quase 10%. O motivo é claro: o tarifaço aumenta os custos para as empresas, pressiona a inflação e reduz os lucros, tornando o ambiente econômico mais incerto. Trump argumenta que essa medida tem dois objetivos principais: incentivar a produção dentro dos Estados Unidos, reduzindo a dependência das importações, e forçar os parceiros comerciais a negociar acordos em termos mais favoráveis para os americanos. No entanto, esses objetivos enfrentam desafios consideráveis, já que muitas indústrias dependem das cadeias globais de suprimentos e uma mudança estrutural levaria anos e exigiria investimentos bilionários. O impacto da nova política será sentido em diversos setores estratégicos. No setor automotivo, por exemplo, aproximadamente metade dos veículos novos vendidos nos Estados Unidos são importados. Dos 8 milhões de veículos produzidos internamente, até 60% das peças vêm do exterior. Com as tarifas, estima-se que o preço dos carros importados suba cerca de $6 mil, enquanto os veículos fabricados nos Estados Unidos, mas que utilizam componentes estrangeiros, podem ficar $3 mil mais caros. Mesmo que as montadoras decidissem transferir toda a produção para os Estados Unidos, esse processo levaria anos e teria um custo altíssimo. O setor de alimentos também será impactado. Atualmente, 59% das frutas frescas e 35% dos vegetais consumidos nos Estados Unidos vêm do exterior, sendo que o México é o maior fornecedor, responsável por 51% das frutas e 69% dos vegetais importados. As tarifas sobre os produtos mexicanos devem provocar aumentos significativos nos preços desses itens, afetando diretamente os consumidores americanos. O setor de calçados não escapará ileso. Quase todos os sapatos vendidos nos Estados Unidos, cerca de 99%, são importados, e com o tarifaço, os preços inevitavelmente subirão, reduzindo o poder de compra da população. O gráfico apresentado indica que os países mais afetados pelas novas tarifas são justamente os principais fornecedores de importações para os Estados Unidos. Muitos dos produtos taxados não possuem produção interna significativa ou não podem ser fabricados de forma economicamente viável no país. Mesmo aqueles que poderiam de fato ser produzidos localmente demandariam anos, até décadas, para serem reintegrados à cadeia produtiva. Diante desse cenário, a solução mais imediata para as empresas será repassar parte dos custos adicionais diretamente aos consumidores. E além do impacto doméstico, há o risco de retaliação por parte de outros países. A China já anunciou tarifas retaliatórias de 34% sobre produtos americanos, afetando setores como a agricultura e exportação de grãos. Atualmente, 16% do milho e 44% da soja produzida nos Estados Unidos são destinados ao mercado externo, e as novas tarifas chinesas podem tornar esses produtos menos competitivos globalmente. Se as tarifas persistirem, o impacto no setor agrícola pode ser severo, aumentando o desemprego e reduzindo a atividade econômica. A inflação imediata é certeira e, combinada com a desaceleração no crescimento, o bem-estar econômico dos Estados Unidos reduzirá drasticamente. O consumidor sentirá, mas também as empresas. As tarifas funcionam como imposto sobre as margens de lucro das empresas, então espera-se que muitas orientações de ganhos sejam revisadas para baixo. Isso explica a queda geral no mercado americano. O indicador em tela é o VIX, que pode ser entendido como um medidor de medo do mercado. No anúncio do tarifaço, o indicador saltou de 20 para 41. Esse é o maior nível desde a pandemia do Covid em 2020. Embora as tarifas inicialmente pressionem os preços, elas também tendem a reduzir o consumo, enfraquecendo a economia. Como o processo de reindustrialização defendido por Trump levaria anos para se concretizar, o impacto a médio prazo pode resultar em deflação e recessão. Atualmente, os dados não indicam uma recessão, mas apontam para uma desaceleração econômica.
No entanto, esse cenário pode mudar rapidamente. As projeções para o PIB já estão sendo revisadas para baixo, levantando a questão: há alguma luz no fim do túnel? A resposta é sim. O governo americano precisa de liquidez, não apenas para cobrir suas despesas imediatas, mas para garantir a rolagem contínua da dívida. Mais do que a quantidade total da dívida, o fator crítico é a capacidade do governo de refinanciá-la de forma constante. Assim como as empresas e consumidores, os Estados Unidos dependem de um fluxo contínuo de financiamento. E quando há escassez de ativos líquidos ou garantias de qualidade, o mercado enfrenta tensões que podem levar a crises financeiras. Atualmente, a dívida de curto prazo do governo americano está em níveis elevados, resultado de uma política conduzida por Yellen. Isso gera uma necessidade urgente de refinanciamento e um ambiente onde as taxas de juros permanecem altas, aumentando a pressão sobre o sistema financeiro e dificultando a absorção dessa dívida, especialmente em um cenário de escassez de garantias seguras. O Federal Reserve, o Fed, reconhece os desafios impostos pelo atual cenário econômico e tem ajustado sua política monetária para mitigar esses impactos. A desaceleração do aperto quantitativo sinaliza um esforço para evitar um endurecimento excessivo das condições financeiras, que poderia desestabilizar o mercado de treasuries e outros ativos da dívida. Caso essa dinâmica persista, o Fed pode adotar novas medidas para garantir a fluidez de liquidez no sistema. Entre as possibilidades estão ajustes nas operações de recompra, mudanças na composição da dívida emitida pelo Tesouro ou até mesmo uma postura mais agressiva de flexibilização monetária, caso o sistema financeiro sofra uma pressão significativa. O mercado já reflete essa expectativa com um salto de 23,2% na probabilidade de um corte de juros na próxima reunião do Fed após esse tarifaço. Enquanto isso, Trump mantém uma posição estratégica, deixando espaço para negociações com outros países, desde que seja tratado com a deferência que exige. No entanto, reafirma que sua política permanecerá inalterada. Agora, a responsabilidade recai sobre o Fed. Apesar do impacto negativo inicial, o tarifaço pode acabar servindo como um gatilho para uma reviravolta no mercado, caso tenha uma mudança na postura do Fed e dos parceiros comerciais. A conclusão que nós podemos tirar é clara: eventos que levam a um colapso econômico são, por natureza, imprevisíveis. A política comercial adotada por Trump se encaixa perfeitamente nesse cenário, uma vez que nunca antes uma medida de tamanha magnitude foi anunciada de forma tão pública, abrupta e abrangente. No entanto, a fragilidade já evidente da economia americana criou um ambiente propício para o pânico se espalhar. Nesse contexto, o papel do Fed se tornou ainda mais relevante, especialmente diante de um líder com tendências megalomaníacas. Como investidores, não devemos desperdiçar energia criticando decisões políticas ou especulando sobre o que Trump ou Fed poderia ter feito de forma diferente. Nossa energia deve ser direcionada para lucrar com essas perturbações de mercado, assim como a central da Stock já fez lá em 2023. Como bem diz Warren Buffett, você pode ter todos os sentimentos que quiser, mas as ações não sabem que você as possui. Portanto, qualquer sentimento que eu tenha sobre o mercado não é recíproco.